Você já parou para pensar em por que todo número real não nulo possui inverso multiplicativo? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste INMEF veremos um lema que será utilizado na demonstração de que todo número real não nulo possui inverso multiplicativo. Nos utilizaremos dos conceitos de limite de sequência monótona, de subsequência e de sequência de Cauchy, e dos resultados. Toda subsequência de sequência de Cauchy é também uma sequência de Cauchy e limite de soma de sequência. Mais sobre estes assuntos na descrição. Para demonstrarmos que todo número real não nulo possui inverso multiplicativo, precisamos de alguns resultados prévios. O primeiro resultado que necessitamos diz que, sendo xn uma sequência de Cauchy de números racionais, se xn não converge para zero, então existe wn uma sequência de Cauchy de números racionais não convergente para zero, tal que os elementos wn são diferentes de zero para todo n natural e a sequência wn é equivalente à sequência xn. Isto é, se xn é de Cauchy e não ocorre limite de xn igual a zero, então existe uma sequência equivalente a xn que também não converge para zero, e todos os elementos são diferentes de zero. Lembre-se que dizemos que duas sequências são equivalentes se e somente se a diferença entre elas tende a zero. Observe que temos 4 itens a cumprir. Temos que demonstrar que wn é uma sequência de Cauchy, que wn não converge para zero, que os elementos wn são todos diferentes de zero e que a sequência wn é equivalente à sequência xn. Denotemos por xk a sequência de Cauchy que não converge para zero. Se xk possuísse apenas um número finito de elementos diferentes de zero, então todos, depois do último que é diferente de zero, seriam iguais a zero. Por exemplo, se xk possuísse apenas 6 elementos diferentes de zero, digamos que esses elementos fossem x2, x5, x9, x11, x14 e x15. Sendo apenas esses 6 elementos diferentes de zero, todos os elementos a partir do x16 seriam iguais a zero, e, portanto, a sequência xk convergeria para zero. Por isso, como xk na verdade não converge a zero, xk não pode possuir apenas um número finito de elementos diferente de zero. Xk possui infinitos elementos diferentes de zero. Esses infinitos elementos diferentes de zero constituem uma subsequência de xk. Esta subsequência é, portanto, uma sequência que tem todos os elementos diferentes de zero. Check! Toda subsequência de sequência de Cauchy é também uma sequência de Cauchy. Check! Como xk é uma sequência de Cauchy, a diferença entre seus elementos tende a zero. Isto inclui os elementos da subsequência, uma vez que todo elemento da sub é também um elemento da sequência. Assim, a diferença entre os elementos da subsequência e os elementos da sequência tende a zero. Check! Como a sequência xk não converge para zero e fica arbitrariamente próxima da sub, segue que a subsequência não pode convergir para zero. Checkmate! Vamos então à demonstração em si. Seja xn uma sequência de Cauchy de números racionais não convergente para zero. Como a sequência xk não converge para zero, pela definição de limite de sequência, existe um número epsilon racional positivo, tal que para todo L natural, existe k natural, tal que k é maior ou igual a L, e módulo de xk menos zero é maior ou igual a epsilon. Como xk menos zero é o xk, isso significa que módulo de xk é maior ou igual a epsilon. Mas como o epsilon é maior que zero, temos que módulo de xk é maior que zero. Se é estritamente maior que zero, então é diferente de zero. Assim, para o número natural L igual a 1, existe k natural, que vamos chamar de k índice 1, com k1 maior ou igual ao L, neste caso 1, tal que xk1 é diferente de zero. Para L, sendo maior dentre os números naturais k1 mais 1 e 2, existe k natural, que vamos chamar de k índice 2, com k2 maior ou igual ao L deste caso, tal que xk2 é diferente de zero. Para L, sendo maior dentre os números naturais k2 mais 1 e 3, existe k natural, que vamos chamar de k índice 3, com k3 maior ou igual ao L deste caso, tal que xk3 é diferente de zero. Para L, sendo maior dentre os números naturais k3 mais 1 e 4, existe k natural, que vamos chamar de k índice 4,
com K4 maior ou igual ao L deste caso, tal que xk4 é diferente de zero. E continuando sucessivamente, para cada n natural, para L sendo maior dentre os números naturais kn mais 1 e n mais 1, existe K natural, que vamos chamar de K índice n mais 1, com kn mais 1 maior ou igual ao L deste caso, tal que xkn mais 1 é diferente de zero. Como K índice n mais 1 é maior ou igual ao maior dentre o natural que vem depois de Kn e um outro natural, segue que Kn índice n mais 1 é maior ou igual ao natural que vem depois de Kn. E como o natural que vem depois de Kn é maior que o Kn, segue que K índice n mais 1 é maior que K índice n, donde a sequência de números naturais Kn é estritamente crescente. Assim, pela definição de subsequência, xkn é uma subsequência de xk. Além disso, pelo que vimos, xkn é diferente de zero para todo n natural. Como toda subsequência de sequência de Cauchy é também uma sequência de Cauchy, segue que a subsequência xkn é uma sequência de Cauchy de números racionais. Para cada n natural, denote Wn o xkn. Assim, Wn é uma sequência de Cauchy de números racionais. Como xkn é diferente de zero para todo n natural, segue que Wn é diferente de zero para todo n natural. Dado epsilon racional positivo, pela definição de sequência de Cauchy, existe n0 natural, tal que módulo de xk menos xn é menor que epsilon sempre que k e n são naturais e k e n são maiores ou iguais a n0. Como kn é maior ou igual a n para todo n natural, segue que se n é natural e é maior ou igual a n0, então Kn é maior ou igual a n, que por sua vez é maior ou igual a n0. Logo, se n é natural e é maior ou igual a n0, então além do n, Kn também é maior ou igual a n0. Agora, lembre que quando dois números naturais são maiores ou iguais a n0, a diferença entre os elementos da sequência x de índices correspondentes a esses números é menor que epsilon. Como xkn é o que chamamos de Wn e subtrair zero não altera o valor, temos que o módulo do módulo de Wn menos xn menos zero é igual a módulo de xkn menos xn, que por sua vez é menor que epsilon, sempre que n é natural e é maior ou igual a n0. Mas isso é precisamente dizer que limite do módulo de Wn menos xn é igual a zero, que por sua vez é o que consideramos dizer que a sequência Wn é equivalente à sequência xn. Como o limite de módulo de xn menos Wn é zero, segue que limite de xn menos Wn é zero. Se ocorresse da sequência Wn convergir para zero, então, primeiro somando o zero da forma menos Wn mais Wn, como o limite da soma é igual à soma dos limites, temos limite de xn menos Wn mais limite de Wn. Como o limite de xn menos Wn é zero, se limite de Wn fosse zero, teríamos limite de xn também igual a zero, o que é uma contradição à hipótese de que a sequência xn não converge para zero. Por isso, não pode ocorrer de a sequência Wn convergir para zero. E assim, finalizamos a demonstração do lema. Façamos agora uma pequena revisão. Começamos usando a negação da definição de limite, para concluir que existe um número positivo epsilon, tal que para cada número natural L, existe algum natural K maior ou igual a L, tal que módulo de xk menos zero é maior ou igual a epsilon. Mas módulo de xk ser maior ou igual a um número positivo implica que xk é diferente de zero. Isto quer dizer que existe K1 maior ou igual a 1, tal que xk1 é diferente de zero. E para cada natural N, existe um natural K índice n mais 1 maior ou igual ao maior dentre os números K índice n mais 1 e n mais 1, tal que xk índice n mais 1 é diferente de zero. Com isso, formamos uma subsequência de xk, onde todos seus elementos são diferentes de zero. A primeira conclusão é que esta subsequência é uma sequência de Cauchy. Esta subsequência xkn será a sequência Wn que queremos. Wn, então, é de Cauchy. E todos seus elementos são diferentes de zero. Por xk ser uma sequência de Cauchy, seus elementos se aproximam uns dos outros. Em particular, os elementos da sub se aproximam dos elementos da sequência. Por isso, estas duas sequências são equivalentes.
Por fim, uma vez que os elementos de uma se aproximam dos elementos da outra, e uma delas não se aproxima de zero, a outra também tem que não se aproximar de zero, necessariamente. Assim, conseguimos as 4 coisas que queríamos. Wn é uma sequência de Cauchy, todos os elementos de Wn são diferentes de zero, Wn é equivalente a xk e Wn não converge para zero. Checkmate! No próximo INMEF, veremos um segundo lema que será utilizado na demonstração de que todo número real não nulo possui inverso multiplicativo.